Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia da Escola Municipal Frei Eugênio. Estou aqui hoje com mais uma aula muito legal para vocês. Só lembrando a vocês que essa aula é destinada aos sexto e sétimos anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto período do segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos, da EJA. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal correlacionado à geografia, que é coordenada geográfica e fusos horários. Sobretudo a importância disso em escala mundial. E é um assunto muito legal porque é muito cobrado em vestibulares e também no Enem. Só para lembrar para vocês que alunos de outras séries consecutivas aos sexto e sétimos anos também podem utilizar as aulas. São aulas muito interessantes que vai acoplar no conhecimento individual de cada aluno. Tá joia? Vamos lá? Olha, o nosso assunto específico é coordenada geográfica e fusos horários. Para entender um pouco dessa dimensão do que nós vamos começar agora, é preciso entender alguns conceitos básicos da geografia. E eu vou passar eles para vocês agora. Bom, a primeira coisa é entender alguma circunstância. Imagine a seguinte questão. Eu coloquei aqui o globo terrestre, né? E aqui está até a curvatura dele. Uma coisa muito interessante, são as linhas imaginárias. Eu quero dizer para vocês que o mundo material, físico, evidentemente que é o que nós visualizamos, mas existe o planeta Terra todo esquematizado por números, por traços, por riscos. O que eu quero dizer para vocês? Todo o planeta, ou seja, o planeta Terra é mapeado por números, por linhas. Evidentemente que são linhas imaginárias. Um exemplo muito simples. Quando você utiliza um GPS, o GPS, na realidade, é uma conjunção de coordenadas. O que isso significa? Que existe todo um esquema de linhas ali, de X, Y, quando você quer determinar um determinado ponto na Terra. O GPS, na realidade, ele faz um cruzamento de linhas, na vertical e na horizontal. É um pouco disso que nós vamos conhecer agora. E eu vejo que o aluno, na realidade, tem uma certa dificuldade, mas é muito simples de entender. E nós precisamos disso, subsequente, para compreender vários outros assuntos e para entender também. Então vamos lá. A primeira questão aqui são os paralelos. O que são paralelos? São as linhas que cortam o planeta Terra na horizontal. Qual o principal paralelo? É a linha do Equador. Depois você tem o Trópico de Câncer, que é um paralelo lá do hemisfério norte, muito importante. Você tem um Trópico de Capricórnio, que é um paralelo que corta o Brasil, muito importante. Na realidade, o que eu quero dizer para vocês, os paralelos são essas linhas que cortam a Terra na horizontal. O principal paralelo é a linha do Equador, ou seja, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Beleza? Essa é a nossa primeira explicação. Então, os paralelos são linhas paralelas que cortam a Terra no sentido paralelo, norte e sul. Principal paralelo, linha do Equador. Depois você tem um Trópico de Câncer, que é um paralelo extremamente importante, Trópico de Capricórnio e daí por diante, certo? Depois você tem, na realidade, essas linhas que cortam a Terra na vertical. O que são essas linhas? São os meridianos. Os meridianos que cortam a Terra na vertical. São todos meridianos, tá certo? O principal meridiano, na realidade, é o meridiano de Greenwich, que é o principal, que é o marco zero. À direita, ou seja, a leste, você tem a parte leste do hemisfério terrestre e à esquerda, a parte oeste do hemisfério terrestre. O que eu quis dizer para vocês? Os paralelos, o principal é a linha do Equador, que divide a Terra norte e sul, e os meridianos é o meridiano de Greenwich, que corta a Terra entre leste e oeste. Aí norte e sul, leste e oeste. Tá certo? Vamos dar sequência a isso para a gente olhar isso mais esquematizado. É muito legal e muito simples de entender. Aqui eu coloquei uma definição, ou eu coloquei um esquema mostrando só os paralelos. Olha que interessante, só para a gente fixar aquilo que eu já disse. Olha aqui, nós temos a linha do Equador,
que é zero. Corta a Terra ao meio, divide a Terra ao meio na horizontal. Então, ao norte, acima da linha do Equador, você tem o norte e abaixo você tem o sul, certo? E um detalhe muito interessante é que você tem 90 paralelo para o sul e 90 paralelo para o norte. São os paralelos. E outra coisa, os paralelos estão sempre correlacionados às latitudes. O que é a latitude? É a distância em grau correlacionado à linha do Equador. Os paralelos são as linhas que cortam a Terra paralelamente, 90 graus do Equador para o sul e 90 graus do Equador para o norte, certo? E a latitude é essa distância em grau entre um paralelo e outro, relacionado à linha do Equador. Então, sempre quando eu falo em paralelo, eu tenho que correlacionar a latitude. Latitude é igual a paralelo. O aluno tem uma certa dificuldade. Aí eu faço esse esqueminha, ó, paralelo é igual a latitude, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Depois você tem os meridianos. O que são os meridianos? Falei lá atrás, os meridianos são as linhas que cortam o planeta Terra na vertical. O principal meridiano é o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. O que significa? Você tem 180 graus para leste, 180 graus para oeste, ou seja, 12 linhas dessa, 12 meridianos para leste e 12 meridianos para oeste. A gente vai ver isso com mais detalhe, certo? Mas imagine o seguinte, cada meridiano desse, ou seja, é esse espaço entre uma linha e outra, é o meridiano, que tem 15 graus. Então, 24 meridianos com 15 graus, 15 vezes 24, 360, a Terra 360 graus. Ou seja, e cada meridiano equivale 1 hora, 24 horas. Então, a Terra é toda esquematizada em meridianos. E aí um detalhe, igual eu falei lá do paralelo, sempre quando a gente fala em meridianos, a gente tem que correlacionar a longitude. O que é a longitude? É a distância em graus entre um meridiano correlacionado ao meridiano de Greenwich, ou seja, é a distância em graus que um meridiano tem em relação ao meridiano de Greenwich, é a longitude, tá certo? Vamos dar continuidade aqui que a gente vai esquematizar isso de maneira mais simples. Por que eu estou dizendo isso agora? Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, depois da segunda revolução industrial, que o mundo então passou a se globalizar de maneira mais intensa, houve uma necessidade muito grande em corrigir o horário mundial. O que acontecia? A Europa já era uma grande potência com a Inglaterra, e daí França, Alemanha, a própria Espanha, Itália. Os Estados Unidos já era uma grande potência, já estava interligado com outros países, até mesmo pela questão da globalização, não é? Você já tem uma intensidade maior da globalização, mas havia uma desordenação ou uma descoordenação em relação à questão do horário. Estava muito difícil esse mercado, porque cada país tinha um horário diferente. O Japão tinha um horário, os Estados Unidos tinham outro horário, a Europa outro horário, e daí subsequente a isso. O que eles tiveram que fazer na realidade? As principais potências do mundo, já no final do século XIX, se reuniram e disseram o seguinte, falou, olha, nós vamos ter que estabelecer uma hora mundial. Para que estabelecer essa hora mundial? Porque é extremamente necessário para dar continuidade à questão da globalização e do mercado mundial. Então, como que nós vamos continuar trafegando nessa se nós não temos horário? Ou seja, se nós não sabemos o horário de tal país, há toda uma problemática em relação a isso. Esses países se reuniram, então, e fizeram, então, o Tratado de Washington em 1884. O que foi o Tratado de Washington na realidade? Esses países se reuniram e estabeleceram uma hora padrão para o mundo. Falou, olha, a partir de tal meridiano, nós vamos contar as horas. As horas vão ser determinadas a partir desse meridiano. E se determinar, então, o meridiano de Greenwich. O que é o meridiano de Greenwich? É uma linha que corta o mundo ao meio, e aí até um paradoxo eu falar ao meio, né? Porque se a Terra tem uma visão esférica, né? Embora a forma é geodal deformada, mas qualquer parte seria o meio. Mas eles determinaram que o meridiano de Greenwich seria o meridiano inicial para a contagem de horas, para regular
a hora inicial no mundo. Greenwich, na realidade, é um laboratório de observação em Londres. Porque nessa época houve uma briga muito grande. A Espanha queria que o observatório, que o marco principal do meridiano de Greenwich fosse lá, a Itália queria, a Alemanha queria, os Estados Unidos queria, mas a Inglaterra era a maior potência daquele momento. Então, acabou que a Inglaterra ficou sendo o marco inicial, o marco zero, o meridiano de Greenwich, um laboratório de observação, né, astrológico que fica no município de Londres ali. Tá certo? Então, o que eles fizeram na realidade? Determinaram que o meridiano de Greenwich é o marco zero, é o meridiano inicial para a contagem de horas, para a regulação da hora mundial, certo? Então, o que eles fizeram aqui? Essa linha que é o meridiano, por isso que o meridiano de Greenwich é o principal meridiano, ou seja, você tem o meridiano de Greenwich, 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Parecido com a linha do Equador que divide a Terra em norte e sul, o meridiano de Greenwich foi determinado para dividir a Terra entre leste e oeste. Então, a partir do meridiano de Greenwich, todos os países, então, passaram a contar as horas a partir do meridiano de Greenwich. Nós vamos observar isso melhor. Olha, a Terra, evidentemente, ela é muito extensa. Aí eu vou usar agora só uma questão muito simples aqui, o globo terrestre. Qual que era a grande dificuldade? Como a Terra é muito extensa no seu círculo, o Sol irradiava na Ásia primeiro, ou seja, no Japão, né, na Oceania, terra do Sol nascente, e daí por diante. O que eles tiveram que fazer? A linha internacional da data. É uma linha que determina a passagem de dia, ou seja, fica na Oceania, perto da Polinésia Francesa, perto de várias ilhas, ou seja, se você passar a linha internacional da data para a direita ou para oeste, aumenta uma hora, e se você passar ao contrário, para leste diminui uma hora, ou seja, até interessante quando eles determinaram também em 1884 essa linha internacional da data, muitas ilhas ficavam aqui. Então eles tiveram que fazer um traçado contornando as ilhas, porque tinha ilhas que não queriam ficar uma hora adiantado, né? Eles até fazem uma brincadeira que algumas ilhas aqui, no ano novo, a pessoa passa o ano novo aqui, no lugar que ela está, e depois, aí ela passa a linha para o outro lado e passa o ano novo do outro lado. Eles fazem até uma brincadeira, tem alguns livros escritos nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a linha internacional da data é uma demarcação próximo ao meridiano de 180 graus, nas costas do meridiano de Greenwich, que determina, na realidade, a mudança de data. Ou seja, lá é uma hora adiantado, não é? Então, se você passar a linha, você tem ou um dia a mais ou um dia a menos. A linha de lá, um dia a mais, ou a linha de cá, um dia a menos. Não é o ponto principal que eu quero frisar aqui, é só para a gente aproveitar o gancho da matéria aqui. Mas, subsequente a isso, vamos dar início, vamos dar continuidade, evidentemente. Olha, por que eu falei sobre latitude, longitude, meridianos e paralelos? Olha que interessante. Como que eles subdividiram a Terra, então? Você tem aqui a linha de Greenwich, tá certo? E subsequente, os meridianos. Então você tem 180 graus para a direita, que são 12 meridianos, 180 graus para a esquerda, que são 12 meridianos, ou seja, 360 graus, uma circunferência da Terra. Como que é feito isso aqui? Como que é determinado a hora? Olhe tanto que é simples. Para a direita, as horas sempre aumentam, para a esquerda, as horas sempre diminuem. Então, para entender isso é muito simples. Eu vou só fazer um exemplo muito simples aqui para vocês. O Brasil está marcado aqui como ponto C, tá certo? Vou pegar aqui Angola, na África, que é o ponto D. Eu vou supor agora, só a gente pensando aqui, de maneira bem rápida, que no Brasil, ou seja, em Brasília, são 9 horas da manhã, evidentemente. E aí eu quero dizer para vocês que nós temos que contar as horas de maneira correta. Eu vejo as pessoas, por exemplo, estou sempre chamando a atenção dos meus alunos em relação a isso, porque muitos exercícios de vestibular, do Enem,
e até para a nossa concepção mesmo, para o entendimento de fazer a coisa certa, as horas têm que ser contadas de maneira errada. Por exemplo, ó, 9, 10, 11, 12. 12 é o meio-dia, mas depois continua 13, 14. Você não deve falar 1 hora da tarde. Na realidade, não tem 1 hora da tarde. A tarde são 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, porque as horas, na realidade, são contadas de 0 a 24. Compreende isso? É 4 horas da tarde, é errado. Na realidade, são 16 horas. Certo? É só essa dica para a gente fazer a coisa certa. No Brasil, no ponto C, vamos supor que agora são 9 horas da manhã. E eu quero saber que horas que são lá em Angola, lá em Ruanda, na capital. Então, o que eu faço aqui? Ó? Se aqui são 9 horas, cada linha dessa aqui, que é o meridiano, é 1 hora a mais. Ou seja, cada meridiano equivale a 1 hora. Então, o que eu faço? Aqui é 9 horas, eu conto, ó, 9, 10, 11, 12. Ou seja, lá no ponto D, em Angola, vai ser 12 horas, vai ser o meio-dia. Tá certo? Tudo que é à direita vai aumentar, tudo que é à esquerda vai diminuir. Ou seja, os meridianos, cada meridiano determina 1 hora. Para a direita, por isso que lá no Japão é 12 horas de diferença, que está lá no extremo. Por quê? Porque você tem 12 meridianos para lá. 12 meridianos para leste. O que significa? Que cada meridiano é 1 hora. Significa que o Brasil é atrasado em relação ao Japão. Vamos supor, agora é 9h30, evidentemente que dá amanhã, lá 9h30, lá 9h30, lá às 21h30 da noite, compreendeu? Por quê? Porque você tem 12 meridianos adiantados. E aí, evidentemente que eu estou dando um exemplo para vocês, mas é sempre assim. Por isso, se você pegar agora, nesse exato momento, e pegar os Estados Unidos, vamos colocar aqui que agora são 9 horas ainda, vamos colocar isso. Vamos olhar lá no Alasca, ó, vou colocar nesse ponto C aqui, são 9 horas aqui no Brasil, vou olhar lá no Alasca, certo? Ó, no Alasca, então se não são 9 horas, vai diminuir, porque é para a esquerda, ó, 9, tá certo? Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Na realidade, lá no Alasca agora são 3 horas da manhã. Está de madrugada. Por que isso aconteceu? Porque a Terra está girando, ainda não chegou lá. Consegue compreender isso? Porque, na realidade, eles fizeram isso para determinar as horas mundiais, para que não houvesse uma discrepância entre um país e outro. Então, é muito simples. À direita, as horas sempre aumentam e à esquerda, as horas sempre diminuem. E o meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Tá certo? Então, todos os países à direita do Brasil, a leste do Brasil, as horas vai ser sempre a mais. Todos à esquerda, as horas vão ser sempre a menos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, vou pegar aqui Nova York, lá ainda está de madrugada. Por quê? Porque Nova York, né, que é aquele estado, e aí você tem a capital Nova York, embora a capital dos Estados Unidos é Washington, não é? Nova York está atrasado em relação ao Brasil, portanto, as horas é menos. E aí, aquilo que está adiantado ao Brasil, as horas são mais. Aquilo que está atrasado ao Brasil, as horas são menos. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui. E aí, eu peguei o Brasil. E uma coisa muito interessante é o seguinte: o Brasil é um país de dimensão continental. É muito grande. Só para vocês terem uma ideia, de norte a sul, desde o Acre, o extremo Acre, lá na nascente do Rio Moa, na Serra da Contamana, até na Paraíba, você tem 4.319 quilômetros. É muita distância. O Brasil, o que acontece? Ele tem 4 fusos horários que atravessam o Brasil. Significa o seguinte, que quem mora aqui, por exemplo, lá no extremo da Paraíba, e quem mora no extremo do Acre, você tinha 4 horas de diferença. Você imagina? Olha, aqui é 10 horas da manhã, lá ainda vai ser 5 horas. Tá entendendo essa discrepância? O que eles fizeram na realidade? Eles determinaram a hora legal. O que é a hora legal? É a hora do meridiano de Greenwich. Na realidade, a hora legal é o horário de Brasília. Todos os países têm a hora legal, que é o horário sempre vinculado ao meridiano de Greenwich. É a hora, vamos colocar, é a hora científica. É a hora que foi determinada para o Brasil inteiro seguir o mesmo padrão de horário, tá certo? Ou seja, se nós fôssemos seguir o horário solar, ia ter uma disparicidade muito grande. Você imagina
Você tem praticamente 4 horas de diferença em território brasileiro, entre um estado e outro. O que eles determinaram aqui? A hora legal, que é o horário de Brasília. Então, todos os países vinculados ao meridiano de Greenwich têm a hora legal, porque o Brasil é muito extenso, desde Fernando de Noronha, que é uma ilha, São Paulo, São Pedro, até o Acre, vai dar praticamente 4 horas. Tá? Consegue compreender isso? Então, o que eles determinaram? A hora legal. E aí, se não tivesse essa hora legal, que é o horário de Brasília, teria o que nós chamamos de hora solar. O que é a hora solar, na realidade? Olha, seria o horário solar, é o horário verdadeiro, é o que é na realidade. Por exemplo, quem está lá no Acre agora, estamos aqui no Centro-Sul, região Sudeste, Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tá certo? Na região Sudeste, divisa com São Paulo. Mas quem está lá no Acre agora, lá, o sol que está aqui para a gente, lá está diferenciado, lá ainda está. Agora que está começando a clarear, está entendendo? Vamos supondo que agora são 9 horas da manhã. Lá está então é totalmente diferente. Então você imagina que todo o mercado, toda a dinâmica precisa seguir um padrão de horário. Se fosse o sistema solar, nós estaríamos, né? Havia uma dificuldade muito grande. Então esse mapinha aqui mostra bem legal, porque repare, o traçado de vermelhinho pega todo o Brasil, que é a hora legal. Significa o seguinte, que todo o Brasil está no padrão de hora legal, que é o horário de Brasília. Mas a hora solar, que é o horário verdadeiro, que é o do sol, que era que os agricultores das fazendas seguem, na realidade, né? Meu pai conta aquelas histórias, hora que o sol nascia, já ia para trabalhar, o sol se punha, voltava, aquela questão toda. Aquilo não é o horário de Brasília, aquilo é o horário solar, quer dizer, a hora solar, tá certo? Então, repare, ó, a hora solar seria o traço esverdeado, tá vendo? Todo dividido. Por quê? Porque aqui seria um horário, aqui seria outro, mas não é esse, não é o horário solar que nós seguimos. É a hora legal, é o horário de Brasília. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos assim de maneira bem legal a questão das coordenadas geográficas, a importância da linha do Equador, do meridiano de Greenwich e subsequente o que nós falamos na aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.